Hoje a gente vai ver correção, tá? Então, hoje a gente vai ver a correção de ciências, que é a atividade, o vídeo, né? Que a Pro postou no dia 4, na segunda-feira. Então, essa correção aqui eu vou postar entre dia 6 ou dia 7, tá? E vocês olham lá no YouTube que vocês vão localizar. A escola também acho que envia, né? Ou quem se inscreveu, como eu deixei público, recebe notificação. Se não me engano é isso, tá? Então, deixa eu pegar aqui, vocês podem pegar ciências, abre lá na 44 pra gente rever. Só um instantinho. Então, crianças, deixa eu confirmar que está ok, tá ok. Então, página 44. Lembra que a gente viu estações do ano? A Pro explicou, ó, na página 44 e 45, a gente viu características de cada estação, primavera, verão, outono e inverno. Aí, lá na 46, tinha uma atividade família e escola. Então, essa atividade aqui, ela é muito pessoal, não tem como a Pro corrigir aqui, porque não tem como ver o que vocês fizeram. Então, assim, a dica da Pro é igual de português. Tenta tirar uma foto, postar lá nas atividades no AVA, que a Pro olha, tá bom? Por enquanto, vamos tentar isso. Se não der certo, a gente tenta outra coisa, tá bom? Vamos para 47, ó. Nós vimos as fases da Lua. Então, cheia, quarto minguante, nova, quarto crescente. Eu expliquei um pouquinho como seria o trabalho, né? Para vocês fazerem, trabalho bimestral. Aí a gente viu 48 também, que continua fases da Lua. Vimos calendário na 49 e 50. Vimos aqui aplicando a ciência na 51. E a atividade começa lá na 52, olha lá, 52. Então, tem uma tirinha aí, né? Leia a tirinha e responda as perguntas a seguir, ó. Então, a gente já tinha lido a tirinha, não vou ler de novo. Lá embaixo, direto para a questão. Ah, o que é astronomia? Aí eu falei que tinha no livro, para vocês voltarem lá no comecinho, lembra disso? E procurar, dei a dica para vocês. Então, lá no livro, ó, página 38. 38, essa aqui, ó, para não ter que sair e voltar, ó. Tá vendo aqui, ó? Página 38, essa página. Então, tá aqui em cima a resposta, ó. Nesse quadro azul. Mais ação. Então, vou ler, ó. É importante destacar que as primeiras formas de observação dos astros serviram de base para os estudos dos corpos celestes e muitas delas foram importantes para o desenvolvimento da astronomia. Aí tem a explicação, ó. Astronomia, que é a ciência que estuda os corpos celestes, suas características, relações e seus fenômenos. Então, tá lá no Mais Ação, na página 38. Vamos voltar lá para 52. 52. Tá na telinha. Então, essa era a resposta, ó. Astronomia é a ciência que estuda os corpos celestes, suas características, relações e seus fenômenos, certo? Então, é só copiar aqui o que está lá na 38. Quem fez, acertou. Então, a B. Qual é o instrumento que o personagem utiliza para observar o céu? Lembra que eu falei que também tinha isso lá no comecinho? Para vocês darem uma olhadinha, que a gente viu, inclusive tem o instrumento, o desenho, a foto do instrumento. Eu falei alguma coisa nesse sentido, não sei exatamente o que eu falei. Então, tá aqui, ó, na página 37, o texto é Os Movimentos da Terra. Deixa eu mostrar a página para vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Ó o telescópio ali. Certo? Página 37. Então, tá escrito assim: o telescópio é um instrumento que permite a melhor observação dos astros. Então, essa era a resposta lá. Vou voltar lá para a página 52. Então, telescópio, vocês farão um X no telescópio. Tem também no texto, né? A gente acabou de ver isso. O personagem conseguirá realizar seu objetivo mesmo com o céu nublado? Justifique sua resposta. O céu está nublado.
tem nuvens. Dá para ver algum astro? Dá para ver alguma coisa lá com céu nublado? Só vê as nuvens, né? As nuvens bem carregadas, não é assim? Então, vamos lá. A resposta. Provavelmente o personagem terá dificuldades para observar o céu, pois em dias nublados as nuvens prejudicam a visibilidade dos astros. Quem chegou a essa conclusão? Tá ok, tá? Se você colocou com outras palavras, tranquilo. Se estiver falando que é por conta da visibilidade, que não dá para ver nada, tá ótimo. Se quiser colocar nos comentários o que colocou, eu falo se tá certo, se tá errado. Se não tiver certo, eu falo por que não tá certo. Mas eu acho que vocês acertaram, isso é bastante inteligente. Então, vamos a 2 agora, na página 53. Certo? O pai de Ana viajou para Sydney, na Austrália. Quando Ana telefonou para ele pela primeira vez, ficou surpresa com a diferença de horário, pois a ligação foi feita de São Paulo às 10 horas e 24 minutos e em Sydney o relógio marcava 23 horas e 24 minutos. Explique por que era dia no Brasil e noite na Austrália durante a ligação. Então, eu comentei alguma coisa lá do que a gente viu também no começo da rotação, movimento de rotação, né? E vocês tinham que voltar, relembrar o que tinha feito. Então, a resposta e a explicação. A resposta tá aí, ó. Vou ler. Em razão do movimento de rotação da Terra, enquanto uma região do planeta recebe luz solar, a outra não é iluminada. Sim, aí agora lembrei. Eu comentei até da experiência que a gente fez, lembra, com o globo? Que eu levei o refletor, aí eu coloquei assim, ó. E o globo ficou aqui, a gente brincou e a gente riu, a gente deu muita risada nesse dia. E a gente virava e iluminava um lado, depois iluminava o outro. Então, é para chegar a essa conclusão aí, tá? Então, quem colocou com outras palavras, se tiver certo, se estiver falando que por conta do movimento da rotação, né? Que uma região do planeta recebe luz e a outra não, ou fica iluminada e a outra não. Falando algo parecido com isso, dando a entender que é por conta disso, tá certa. Mas se quiser colocar nos comentários também como colocou, eu dou um ok lá, tá certo, tá errado e explico. 3. Durante a aula de ciência, João fez o desenho a seguir para representar um dos movimentos da Terra. Olha lá o que ele desenhou. Sol, planeta, Terra, né? Planeta Terra. E ele fez um círculo, assim, uns riscos pontilhados, né? Em volta. Quer dizer o que isso? Dá a entender que existe um movimento aí, certo? Da Terra em torno do Sol, não é isso? Não é o que vocês entenderam? Então, qual o movimento João quis representar e o que significa a linha tracejada no desenho? Então, com as palavras de vocês tinham que colocar. João quis representar o movimento de translação da Terra ao redor do Sol. A linha tracejada representa a órbita que o planeta percorre. Quem colocou que a linha tracejada representa o movimento da Terra em volta do Sol, algo parecido, e que isso é um movimento de translação também, tá certinho, tá bom? Tá bem certinho. Se quiser colocar no comentário, é pro também dar um ok lá, tá? Vamos para a próxima página. Destaque do material complementar as peças do quebra-cabeça e monte no espaço abaixo. Olha aí o desenho. Então, era assim que tinha que ficar, tá? Vocês destacaram, tá aí o resultado. Se tiver igual, eu acredito que sim, né? Quebra-cabeça. Lá embaixo, 5. Ao observar um relógio de sol na praça, próximo à sua casa, Maria percebeu que a sombra da haste do relógio muda de posição ao longo do dia. Por que isso acontece? Então, lembra que esse aqui eu falei do gnomon, lembra daquele que a gente viu a sombra, o gnomon, o relógio de sol, era por ali que a gente tinha que ver. Vocês viram lá no comecinho? Deixa eu ver aqui se eu acho rápido. Onde estás? Então, tá lá na 42, era por aqui assim, para vocês terem ideia, ó, na 42. Tá vendo ali os aparelhos?
Então, esse de cima aqui, que é o reloginho de sol, o de cima, a sombra no relógio do sol, esse também é um relógio do sol. Aí tá escrito por aqui sobre o Gnomon também. Vamos voltar lá. Então, qual que era a resposta? Ó, a sombra muda de posição devido ao movimento de rotação da Terra. Essa rotação é responsável pelo movimento aparente do Sol. Como o Sol aparentemente muda de posição no céu ao longo do dia, a sombra de uma haste fixa no chão também sofre alterações de tamanho e posição ao longo das horas. Então, vocês tinham que falar basicamente, lógico que vocês não vão fazer do jeito que tá aqui, vocês podem até copiar aí o que tá, quem acha que fez errado, né? Quem acha que tá certo pode colocar nos comentários, que a Pro verifica também, tá? Então, o que que acontece, ó? Como a sombra, como o movimento de rotação, vai mudando a luz, não vai? Que incide ali. Então, se tá lá uma haste, tá refletindo aqui no meu dedo e a sombra tá ali. Então, aqui é uma luz, faz de conta que é o sol. Se eu mudar de posição, vir para cá, por exemplo, a luz ela vai mudar, ela vai fazer isso aqui, ó, lá no chão. Por quê? Isso aqui, ó, no chão, vai refletir o dedo aqui, a sombrinha. A sombra anda também. Então, é por causa do movimento de rotação. Então, a sombra muda de posição, né? Devido ao movimento de rotação. Logicamente, a sombra também vai mudar de posição por conta disso, porque a luz ela vai modificar a sombra, vai mudar de localização, tá? Isso a 54. Agora vamos, pode mandar para a Pro, que a Pro corrige lá, tá? Nos comentários. Nos comentários dá, porque é só uma questão. Tremeu a tela aí, vocês viram? 55 agora. 6. Veja na tabela a seguir a data e hora do início das estações do ano no Brasil em 2019. Então, temos aí, outono começa em 20 de março, às 18 horas e 58 minutos. Temos aí a estação, o dia que ela começa e qual horário que ela começa, em todos, tá? Aí lá embaixo tem uma questão. Com base na tabela, responda. No Brasil, o ano inicia e termina em qual estação do ano? Lembra que eu falei que vocês tinham que ver onde começa uma estação e onde ela termina? Que dá mais ou menos 3 meses. O que mais que eu falei? Eu dei até uma dica, eu comentei que fazia calor, alguma coisa assim, né? Eu dei uma dica, não lembro direito. Então, qual que é? No Brasil, o ano inicia e termina em qual estação do ano? Termina em dezembro, não é isso? Dezembro não é verão? Olha lá a data, ó. Verão, 22 de dezembro. Quando vira o ano, ainda é verão. Então, termina e inicia nessa estação. Simples assim. Vocês sabem, eu tenho certeza que vocês responderam até na hora que eu falei. Tão facinho que é essa. Agora, B. Qual é o tempo de duração aproximado de cada estação do ano? Aí que entra o que eu tinha falado antes, né? Ó, dia 20 de março, vamos usar o exemplo do outono. Ó. Outono começa em 20 de março, inverno 21 de junho. Outono até inverno, ó. Ó, quer ver? Começa em 20 de março. Março, abril, maio, junho. Só que começa no dia 20, é no final, ó. 20 de março, 20 de abril, um mês. 20 de maio, 20 de junho, 3 meses. Ó, no dia 21 de junho, que entra o inverno. Não deu certinho? 3 meses. Olha a próxima, inverno. Vamos pelo de inverno agora, para ver se bate certinho. 21 de junho, 21 de julho, 21 de agosto, 21 de setembro. Olha lá a primavera, começa 23 de setembro, deu 3 meses certinho. Pode fazer as contas, todas vai dar a mesma quantidade, mais ou menos, 3 meses. Então, qual é o tempo de duração aproximado de cada estação do ano?
3 meses. Associe cada movimento cíclico a seguir ao seu período de tempo regular correspondente. Então, olha lá, ó, 1, movimento de translação da Terra, 1, vocês tinham que colocar 1 lá no ano. Por quê? Movimento de translação da Terra. Quanto tempo que dura? Não é 365 dias? 365 dias que vocês aprenderam lá no comecinho, lá no movimento de translação. 365 dias. Não dá um ano? Não é isso? 365 é justamente a quantidade de meses para completar um ano. Então, é um ano aqui. Então, vocês vão pôr 1, olha aí, no livro, na telinha. 1 em ano. 2, movimento de rotação da Terra. Esse é no dia. Então, o movimento ele não dura 24 horas? 24 horas não é um dia. Então, 2 lá no dia, tá? Tudo isso tem aqui nos movimentos que a gente viu. Movimento da Lua ao redor da Terra. Então, esse é o 3. 3 é mês. Lembra também que dá 29 alguma coisa dias? Que é mais ou menos o mês mesmo, né? Então, é mês. Tudo bem? Então, vamos para a próxima. Isso aqui é bem gostosinho de fazer. Vamos lá. 56. Observe as fotografias a seguir. Elas foram tiradas de um mesmo parque em épocas diferentes. Indica a estação do ano registrada em cada uma delas. Então, olha a primeira. Então, a gente tinha que entender as características. Lembra que a gente viu lá no começo, lá na página 44 e 45, ó? 44 e 45, lembra? Falei o contrário, aqui é 44 e aqui continua as estações, 45. Então, aqui tem todas as características. Olha lá, por exemplo, vamos ver essa aqui, ó, que é a 44. No outono, as folhas podem mudar de cor e cair das árvores, a figura de Campos do Jordão. Aqui, por exemplo, ó, em alguns invernos nevou no sul do nosso país. Imagem de São Joaquim, Santa Catarina. Eu falei um pouquinho da característica também que não tá lá, né? Que é frio, chuva. Então, o que a gente tinha que fazer aqui? Descobrir qual que era a estação. Então, a primeira figura, ó, a gente vê a característica do outono, não é? Ó, folha caindo e muda de cor. Fica uma graminha gostosa, a temperatura, dá a impressão que tá uma temperatura boa, não tem sol, né? Não tá aquele sol forte. É outono aqui. A do lado é facílima, né? Ó, tem neve. Neve é frio, né? Frio é inverno. E embaixo, eu dei até a dica. Olha o solzinho ali, olha as flores. Quanta cor, ó. Flor característica de primavera. A última, verão. Olha lá, tudo clarinho. Um sol forte. Olha a sombra da árvore. Não tem cara de verão? O sol já dá a dica aí. Então, é verão. Na 9, observe o calendário de outubro de 2020, olha lá. Temos umas bolinhas cortadas, vocês viram aí, ó? Aí lá embaixo, o que os desenhos presentes no calendário indicam? Os desenhos não são a lua? Tem uma lua de cada tipo? Então, o que significa isso que a gente viu? Lua, fases da lua. Então, ó, os desenhos representam as 4 principais fases da lua e tem como objetivo indicar quando cada uma delas ocorre. Então, tá bem no dia certo, o dia que muda a lua. Aí tem o desenho. Essa aqui é a bolinha, é a cheia, né? Aí essa meia lua de um lado e meia lua do outro. Cada uma tem um nome, uma é a minguante, outra é a nova. E, não, uma é minguante, outra é a crescente. E tem a nova, que ela também é uma bolinha, que é aquela que não vê, né? A gente não vê no céu. Então, é isso aí. Representa as fases da lua, até aí. Aí o dia que começa. Vira a página 57. Leia o texto a seguir, a gente já leu, tá começando a falar da Etiópia, um país do extremo, tananã. O calendário etíope é baseado no tempo de translação da Terra ao redor do Sol. Justifica
justifique? É uma pergunta, né? Deixa eu só confirmar algo aqui, peraí. Isso mesmo, é até a 57. Então, voltando lá na 57. O calendário etíope é baseado no tempo de translação da Terra ao redor do Sol? Justifique. Então, vocês leram aqui o texto? A resposta é sim, pois ele apresenta um total de 366 dias, entre parênteses, 12 meses, vezes 30 dias, mais um mês de 6 dias, tempo aproximado que a Terra leva para efetuar o movimento completo de translação ao redor do Sol. Então, pelo que está escrito lá em cima, ele fala desses 366 dias. Qual é o movimento que significa isso? Translação, né? E qual a característica? O que é? Como que funciona o movimento de translação? Ele é um movimento, né, ao redor do Sol. Então, quem colocou? Sim. Primeira, sim. Aí, colocou algo em torno dos dias, 366, certo? Conforme está no texto lá, ele fez umas continhas aqui. Então, quem colocou algo parecido, manda lá para mim, se não tiver igual, que eu corrijo também, tá? No caso aqui, ó. Sim, pois ele apresenta um total de 366 dias. Como que ele chegou a essa conclusão? Ó? Ele pegou lá em cima, ó, 12 meses vezes 30 dias, mais um mês de 6 dias. Tempo aproximado que a Terra leva para efetuar o movimento completo de translação ao redor do Sol, certo? Lá embaixo, leia as legendas a seguir, destaca as fotografias do material complementar e colhe-as adequadamente, fazendo a correspondência entre texto e imagem. Eu nem virei a página aqui, né? Então, tá aí, nós estamos na última página. Então, lua nova, lua crescente, lua quarto crescente, lua cheia, lua quarto minguante e lua minguante. Então, vocês tinham que colar. No meu também não tem. Deixa eu pegar aqui. Material complementar, vamos ver se eu tenho, né? Eu nem vi, não tive tempo de ver. Ah, tá aqui, ó. Olha aqui. Página 186, certo? Então, vocês iam destacar aqui e colar lá. Eu não colei, por isso que não tem, né? Nem deu tempo de nem pensar em fazer isso. Deixa eu ver se o meu sai, eu nem sei se o meu sai. Do professor às vezes é diferente. Então, olha aqui, ó. Deixa eu colar. Então, crianças, colei. Olha lá como ficou. Pro, tem duas a mais aí. Vocês vão acompanhar direitinho as duas que estão aqui nessa página, ó, 47, tá vendo? 47. Então, notem que quarto minguante e quarto crescente, ela é meio que no meio, tá vendo, ó? E essas que é um pouquinho mais fininha, é o comecinho, eu penso que é o comecinho, olha lá. Crescente, quando ela começa a ficar crescente, olha lá, tá vendo? Aí ela vai aumentando, ó. Quarto crescente, aqui tá igual o livro. Olha lá. Tá certo? É isso então, crianças. Coloquem nos comentários como a Pro falou, tá? Então, 6 e 7 eu posto, ou 6 ou 7. Fiquem no aguardo, tá bom? E o que mais que eu ia falar para vocês? Acho que é só isso, porque a gente terminou, né? A unidade. Ah, tem mais algum, tem um negocinho aqui, ó. Eu esqueci dessa. Peraí. 58. É porque o que eu aprendi, nesse caso de ciências, tem umas perguntinhas, vocês viram, ó? Então, olha aqui, ó. A Terra gira ao redor do próprio eixo, completando uma rotação, né? Lembra? Próprio eixo que a gente viu no começo? A de baixo. Ao realizar sua órbita ao redor da Terra, a Lua recebe a luz do Sol de diferentes maneiras. Isso faz com que a Lua apresente fases distintas. Fases aí a palavra.
resumão e mesmo assim tem atividades. Vamos lá, próximo. A Terra realiza o movimento ao redor do Sol. Translação, né? Lá embaixo. Os movimentos cíclicos da Terra e da Lua estão relacionados a período de tempo regulares. O tempo que a Terra leva para efetuar uma rotação completa ao redor do próprio eixo foi adotado como período de um dia. O tempo que nosso planeta demora para realizar uma translação completa ao redor do Sol foi usado para definir o período de um ano. A gente viu isso tudo agora há pouco, né? Um ano, 365 dias. O ciclo completo da Lua inspirou o tempo de duração de um mês, lembra? E vai girando e dá mais ou menos 29, alguma coisa. Então é isso, gente. Dia 6 ou dia 7, que eu vou postar isso, né? Dúvidas? Se quiser postar foto lá na Atividades no portal e comentários aqui embaixo se tiver dúvida se tá certa como vocês colocaram alguma pergunta, tá? Alguma resposta. Beijo, até a próxima, fiquem com Deus.